Olá, calouros do Brasil. Aqui quem está falando é o professor Michael Lohan de Química, aqui do canal Que Esquema. E o assunto que a gente vai abordar hoje é um assunto com muita incidência no teu vestibular, que no caso é o Enem. Eu vou falar para vocês agora a respeito de lei de Hess. Lei de Hess, então, aí, né, é um estudo que a gente tem ainda na termoquímica. Então, como é que eu consigo te explicar, como é que eu consigo te mostrar que esse assunto aqui é o mais tranquilo possível? Esse assunto, gente, a gente vai acabar brincando aí de um quebra-cabeça. A gente vai ficar brincando, então, de querer encontrar um ΔH da equação global, ou também vai querer achar também aí como é que eu consigo achar uma equação global. Não tem mistério, é muito fácil, é tranquilo. Gente, mas quando eu te pergunto o que significa a lei de Hess, você já consegue me trazer tranquilamente essa definição. Você consegue, por exemplo, pesquisar que definição é essa, consegue achar a definição numa apostila do teu colégio, consegue encontrar a definição, por exemplo, em livro didático. O que é a lei de Hess? Aí você vai chegar para mim e vai responder. Hess observou que uma equação, quando ela é formada por outras equações em etapas, o seu ΔH será a soma dos ΔHs das reações em etapas, tá? Mas o que isso quer dizer, meninos? Como é que eu consigo analisar essa equação e te mostrar como é tranquilo e muito fácil? Olha esse exemplo bem aqui. Aqui, por exemplo, eu tenho duas reações em etapas, certo? Onde a primeira equação vai ter um ΔH que chamamos de ΔH1. A segunda equação, então, ela vai ter um ΔH que chamamos de ΔH2. Aqui em cima, por exemplo, eu tenho uma reação que eu tenho um carbono reagindo com meio mol de oxigênio, formando então aí o monóxido de carbono, CO. Na equação 2, eu já tenho o monóxido de carbono reagindo com meio mol de oxigênio, formando então o dióxido de carbono, que é o CO2, e eu tenho também aqui um ΔH2. Como é que consigo então formar uma equação global em cima de duas reações em etapas? É possível? Claro que é possível. Mas o que eu quero que você entenda, para eu formar uma equação global, basta eu pegar as duas e somar. Vou fazer a somatória, então, aí da reação. Quando eu faço esta somatória, eu tenho que tomar um cuidado com uma coisa, que vão aparecer, às vezes, substâncias para vocês cortarem. Cortar de que sentido? Olha só. Se eu tiver, por exemplo, uma substância aqui, ó, na equação 1, que aparecer também na equação 2 e estiver em lados diferentes, em lados opostos, eu posso tranquilamente cortar. Como é esse caso bem aqui, olha. Vou analisar aqui a equação 1. A equação 1 eu verifico que eu tenho monóxido de carbono nos meus produtos, né? Depois da seta. E eu verifico que eu tenho essa mesma substância onde? No reagente da equação 2. Então, já como as duas se repetem, já como as duas estão em lados opostos, uma está no produto e a outra está no reagente, eu posso tranquilamente fazer a eliminação das duas. Eu pego bem aqui, olha, corto o monóxido de carbono em cima. Também eu corto o monóxido de carbono embaixo. Aí tu vai chegar para mim e perguntar assim, mas príncipe, eu tenho uma pergunta. Já como aqui em cima eu tenho meio mol de oxigênio, aqui embaixo também eu tenho, será que eu posso cortar os dois? É claro que não, né? Por quê, gente? Porque os dois não estão em lados opostos. Os dois estão agora do mesmo lado. Então, se os dois estão do mesmo lado, eu vou somar os dois. Então, bora procurar mais alguém para cortar? Gente, eu não tenho mais ninguém para cortar. Basta agora eu sair levando todo mundo para baixo. Aqui no reagente eu tenho quem? Sobrou somente aqui, olha, um carbono. Põe o carbono aqui embaixo. Vai reagir com quem agora, gente? Olha só. Quem foi que restou também aqui no reagente? Eu tenho ó, meio mol de oxigênio mais meio mol de oxigênio. Quanto é meio mais meio? Vai de 1, né? Então aqui eu vou ter, olha, 1 mol de oxigênio. Olha agora aqui para o produto. No produto restou apenas quem? Restou somente o dióxido de carbono. Então, eu desço o dióxido de carbono. Agora, qual vai ser o ΔH da minha equação global? É fácil, gente. O ΔH da equação global é a somatória dos ΔHs das reações em etapas. Como é o caso bem aqui, ó. Vai ser a somatória do ΔH1 mais o ΔH2. Então, aqui eu te mostro como é simples e fácil eu resolver uma lei de Hess. Mas pode aparecer uma situação, por exemplo, que eu tenho que pegar uma dessas equações e multiplicar. Tem alguma situação que eu posso pegar uma dessas equações e dividir. Pode aparecer também uma situação que eu tenho que inverter essa equação. Como é que eu posso fazer isso? Está aqui do lado, olha para mim. O Hess falou ainda mais, que
que eu posso pegar uma equação e fazer uma multiplicação. Vou multiplicar. Então, qual é o critério para fazer uma multiplicação nela? O que eu fizer com a equação, eu também tenho que fazer a mesma coisa com o ΔH. Por exemplo, se eu multiplicar a equação por 2, eu tenho também que multiplicar o seu ΔH por 2. Como esse caso aqui, olha. Aqui eu tenho, ó, carbono reagindo com meio mol de oxigênio, formando, então, o monóxido de carbono, né? Carbono mais meio mol de oxigênio, formando o monóxido de carbono. Tranquilo. Eu não estou satisfeito, então, vai aparecer um critério, vai aparecer um motivo para que eu multiplique ela por 2. Eu faço o quê, então? Toda vez que eu multiplicar, então, por 2, eu tenho que fazer a mesma coisa com o ΔH. Olha só, peguei a equação, multipliquei por 2. Fica como, então? Eu vou ter, então, aqui a presença, ó, de 2 mols de carbono. 2 vezes meio dá 1. Então, formar o quê? Então, aqui, olha, 1 mol de oxigênio, formando, então, aqui 2 mols de monóxido de carbono. Então, bem aqui em cima, olha, eu tinha um ΔH, então também eu tenho que pegar o valor do ΔH e multiplicar por 2. Na divisão é a mesma coisa. O que eu fizer com uma equação, eu tenho que fazer a mesma coisa também com o seu ΔH. Olha bem aqui, aqui eu tenho, ó, 2 mols de monóxido de carbono reagindo com 1 mol de oxigênio, formando 2 mols de CO2. Eu quero pegar essa equação e reduzir, eu quero pegar essa equação e dividir por 2. Toda vez que eu for dividir ela por 2, que eu quero que você entenda que eu tenho também que dividir por 2 o seu ΔH. Então, olha só, eu vou ter, neste caso, apenas 1 mol de monóxido de carbono mais meio mol de oxigênio, formando, então, bem aqui, olha, apenas 1 mol de CO2. Então, eu faço o que também com o seu ΔH? Se eu dividir a equação por 2, também eu tenho que pegar o valor do ΔH e dividir por 2. Agora, aguarde só um pouquinho, que eu vou só virar o quadro e te mostrar como é que eu consigo inverter uma equação. Tá gostando desse vídeo? Então se inscreva na nossa página e compartilhe esse vídeo para a maior quantidade de pessoas possíveis. Olha só, já te mostrei que eu posso multiplicar uma equação, te mostrei que eu posso dividir uma equação e o que acontece, por exemplo, se houver uma necessidade de eu pegar um valor e inverter. Que valor é esse? Na verdade, minha equação. Se eu pegar minha equação e inverter, o que pode acontecer? O que eu fizer com a minha equação, eu tenho a obrigação de fazer a mesma coisa com o ΔH. Então, se eu inverter a equação, eu tenho também que inverter o seu sinal. Como esse caso bem aqui, olha. Aqui eu tenho, ó, 1 mol de gás hidrogênio reagindo com meio mol de gás oxigênio, formando, então, 1 mol de água. E aqui embaixo, gente, olha só, aqui eu tenho H2O, formando, olha, H2 mais meio mol de oxigênio. Você verifica o seguinte, que a equação de cima, ela foi invertida e eu transformei uma equação aqui embaixo. O que acontece? Na equação de cima, eu verifico que o seu ΔH é representado por um sinal negativo. Eu tenho um ΔH correspondente a quanto? Menos 286 kJ por mol. E aqui embaixo? Se eu peguei, então, inverti a equação, se eu peguei o produto, levei para o reagente eu trouxe para o produto, o que acontece, então? Já como ocorreu uma inversão, então tenho também que fazer essa inversão aonde? No sinal do ΔH. Se aqui é negativo, passa a ser positivo. A mesma coisa acontece com qualquer uma outra equação. Se eu inverter ela, basta eu mudar somente o sinal ΔH. Se o sinal é negativo, passa a ser positivo. Então, se o sinal é positivo, obviamente passa a ser negativo. Agora, já aprendemos sobre a multiplicação, já te mostrei sobre a divisão, já te mostrei sobre a inversão, então bora pegar tudo isso e transformar numa questão. Aguarde um pouquinho só, que eu vou virar o quadro e vou te mostrar um exemplo bem legal. Olha só, meninos, eu já te mostrei aqueles passos legais para você conseguir montar então a sua equação global e achar o ΔH dela. Meninos, você vai entender tranquilamente que quando você pega uma questão que envolva lei de Hess, geralmente ela vai te dar uma equação global para você encontrar o ΔH dela. Qual é a nossa brincadeira? Qual é o nosso joguinho? É pegar as equações em etapas e chegar até naquela equação global e depois somar os seus ΔHs para chegar no ΔH da equação global.
É como se fosse uma brincadeira de quebra-cabeça. No quebra-cabeça, quando a gente pega aquele joguinho, eles te mostram lá uma figurinha e te dão vários pedacinhos. Você vai ficar juntando aqueles pedacinhos até chegar na tua figurinha do joguinho. Aqui não foge disso, é a mesma coisa, gente. Se vocês brincaram de quebra-cabeça, você consegue brincar de lei de Hess. É verdade. Olha o que acontece aqui então. Aqui, olha, ele vai te dar a tua figurinha principal, que é o teu delta, que é a tua equação global, e vai pedir para vocês aqui, olha, o ΔH. E vai falar o seguinte, que essa equação global, ela foi formada por essas duas reações em etapas, certo? Então, olha só, qual é o nosso joguinho aqui, nossa brincadeira? Eu já sei quem é a figurinha. Agora eu vou ajustar as equações em etapas para eu poder chegar nessa figurinha bem aqui. Olha o que acontece. Vou procurar bem aqui, olha. Aqui eu vejo que eu tenho C2H4. Eu vou olhar agora aqui, ó, nas duas reações em etapas para encontrar o C2H4. E eu encontro bem aqui, veja bem, gente. C2H4 já na equação 1. Aí eu te pergunto, o C2H4 na tua figurinha principal, na tua equação global, não está no reagente? Sim, está no reagente. E eu verifico se essa substância na equação em etapas também se vai estar no reagente. Olha só, se as duas estão do mesmo lado, então vai ser preciso fazer inversão aqui? Não, gente, não precisa. As duas já estão na mesma posição. Então não precisa inverter. Olha outra jogada. Qual é o valor que está na frente do C2H4? Eu tenho um valor igual a 1 aí, né? Não tenho 2, não tenho 3, não tenho nada. Então tenho somente aqui, olha, valor igual a 1. Se aqui também eu tenho apenas 1 mol de C2H4, é preciso multiplicar essa equação por alguma coisa? Também não, gente. A quantidade dos dois são as mesmas. Então não te preocupe em multiplicar. Se eu não preciso multiplicar, muito menos eu precisar aqui, olha, dividir. Então deixa a equação 2 como está, não mexe nela. Bora procurar aqui agora, por exemplo, aonde eu encontro o C2H6O. C2H6O, bora procurar se está na equação 1? Não, gente, olha, não está na equação 1. Será que está na equação 2? Olha, eu achei. Está na equação 2. Está bem aqui, olha, C2H6O. Caramba, olha só o que aconteceu. C2H6O na tua figurinha principal, na tua equação global, está onde? Está no produto, né? Mas aqui embaixo está onde, gente? Está no reagente. O que é que eu vou fazer agora? Vou deixar como está? Claro que não, gente, cuidado. Já como essa equação aqui, olha, ela está mostrando C2H6O no reagente, eu tenho que fazer o quê? Pegar essa substância e jogar para o produto. Mas para eu fazer isso, é necessário que eu faça o quê? A minha inversão. Bora pegar a equação 2, então, e inverter. Olha só, aqui embaixo. Aqui embaixo, então, o que foi que eu fiz? Eu peguei a equação 1 e deixei ela como estava. Peguei a equação 2 e acabei invertendo. Já como eu fiz a inversão da equação 2, eu quero que você entenda o seguinte. Na equação 1, não foi preciso mexer no ΔH, por que não? Eu não mexi no ΔH porque não houve nenhuma alteração aqui em cima na equação 1. Mas na equação 2, já como ocorreu uma inversão, eu também vou fazer uma inversão aqui, olha, no ΔH. Se eu peguei o reagente e trouxe para o produto, o que aconteceu com o ΔH? Aqui era negativo, passou a ficar como agora? Positivo, né? Gente, agora está guindo a equação. Bora brincar agora de fazer o seguinte. Bora brincar de somar todo mundo. Eu vou pegar elas todinhas aí e vou acabar somando. Mas para somar, gente, tem que ter um cuidado. Será que vai existir? Será que vão aparecer aí nesse caso substâncias que podem ser cortadas, sim ou não? Vão aparecer, gente. Olha só, bora encontrar logo de cara aqui, ó, 3O2. Eu tenho 3O2 no reagente da equação 1 e vou verificar se eu tenho essa mesma substância na equação 2. Aonde está o 3O2? Será que eu tenho também aqui? Olha só, gente, eu encontrei. Eu tenho 3O2 no produto da equação 2, eu tenho 3O2 no reagente da equação 1. Então, olha só, se eu tenho a mesma quantidade, eu posso eliminar as duas tranquilamente. Olha só, substâncias iguais em lados opostos de reações diferentes. Olha bem aqui agora. Agora, veja bem, será que eu consigo cortar mais alguém, meninos? Claro que eu consigo. Vou cortar quem? Olha só, gente. Aqui eu tenho, ó, 2CO2. E aqui embaixo, mesmo esquema, né? 2CO2. Pego os dois e corto também. Será que consigo cortar mais alguém?
Claro que eu consigo. Olha só, aqui eu tenho, ó, 2 águas no produto e aqui eu vou ter, olha, 3 águas no reagente. Aí você chega para mim e pergunta, mas príncipe, aqui elas não estão na mesma quantidade. Mas, gente, não importa. Eu consigo fazer a diferença? Claro que eu consigo também. Se aqui eu tenho, ó, 2 O2, aqui eu tenho quantos? 3. Faz o seguinte, corta 2 mols de água com 2 mols de água aqui de baixo. Se eu cortei 2 mols e tenho 3, vai restar quantas águas aqui, ó? Vai restar aqui, olha, 1 água. Tranquilo? Então, vou fazer o seguinte. Vou pegar agora todo mundo que restou e vou descer. Olha só, vou descer agora bem aqui, ó, C2H4. Desço também aqui, olha, a molequinha de água, beleza? Aqui eu vou descer quem agora, gente? Restou quem no meu produto somente? Olha só, restou somente o C2H6O. Desce aí também. Meninos, agora já como eu somei todo mundo, eu quero encontrar agora quem vai ser o meu ΔH da equação global. Lembrem lá, quem é o ΔH da equação global? O ΔH da equação global vai ser a somatória dos ΔHs das equações em etapas. Neste caso, eu tenho o ΔH1 representando a equação 1 e eu tenho o ΔH2 representando a equação 2. Vai ficar como aqui então? Veja bem. O ΔH vai ser como, então? ΔH1 mais ΔH2. Quanto é que representa aqui o ΔH1? Menos 1410. Põe bem aqui, olha só. Mais da formulazinha. Vai somar quem agora? O ΔH da equação 2. Vai ser como, então? Mais 1367. Fazendo, então, a somatória de tudo, eu chego a um valor correspondente a menos 43 quilojoules por mol. Esse é o valor do ΔH da equação global. Gostaste dessa aula? Então faça o seguinte, deixa o like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com a maior quantidade de pessoas possíveis e ativa o sininho. Você ativando o sininho vão aparecer mais dicas legais como essa para você. E olha só, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, vou colocar uma apostila bem legal de lei de Hess para você ficar exercitando na sua casa. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que teremos um prazer de solucionar todos os seus problemas. Um abraço.